Em janeiro de 2018, havia no Brasil algo em torno de 150 mil lojas de material de construção. De lá para cá, aproximadamente 10 mil deixaram de existir. O que aconteceu? Será que tudo isso é em função da crise econômica que a gente está vivendo? Será que tudo isso é em função da transformação digital pela qual nós todos estamos sendo submetidos? Na verdade, existem coisas mais profundas que estão por trás disso tudo. Existe uma situação que é o nosso modelo mental, a nossa forma de pensar, que vem desde criança. Porque desde criança nós fomos criados, fomos gerados para imaginar que os nossos negócios duram para sempre. Nós mesmos agimos como se nós fôssemos eternos, como se a nossa existência nunca acabasse. Nós ainda não estamos preparados para a impermanência. Tudo isso que está sendo trazido, tudo isso que está sendo discutido neste evento, é uma realidade para hoje, 2019, 2020, por mais alguns anos. Mas a certeza de que daqui a alguns anos, talvez na 30ª edição do ECOMAC, nós estaremos vendo uma realidade muito diversa daquela que nós estamos hoje. Por quê? Porque a única certeza que nós temos hoje é a certeza da impermanência. A construção de todas as questões que nós fazemos hoje, a forma que nós temos de buscar os nossos clientes hoje, ela está mudando a cada instante. Tudo muda com uma velocidade tão grande, tão rápida, que quando a gente começa a se adaptar à mudança, já houve uma nova transformação. O nosso desafio, para quem escolheu essa jornada atribulada de ter um negócio no Brasil, é tentar se manter atualizado, e nada mais atual do que este tema que está sendo discutido aqui no ECOMAC, o varejo em busca de atualização, porque, afinal de contas, constantemente precisamos entender o que está acontecendo de diferente neste mundo. Tive a oportunidade, ao longo de 25 anos, de atuar em consultoria em pequenas empresas, em médias empresas, algumas grandes empresas, em diversos estados do Brasil, de atuar como docente em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação. Isso me ajudou muito a conhecer a realidade das pessoas, a realidade das organizações. Porque quando a gente interage, quando a gente tem a oportunidade de sentar, fazer um processo de consultoria numa empresa, a gente vê algumas situações que se repetem. Tive a oportunidade de estar algumas vezes no Vale do Silício, algumas vezes na China, na Alemanha. E existem coisas que a gente vê acontecendo dentro das empresas lá, que a gente vê aqui em Bento Gonçalves, em Garibaldi, Carlos Barbosa ou Porto Alegre, não são muito diferentes. Talvez haja um sistema tributário mais eficiente, talvez haja um sistema de governo mais eficiente, sem dúvida. Mas algumas falhas no processo de gestão, elas estão presentes. Nós não podemos desconsiderar este componente como um dos que faz com que em pouco mais de 2 anos, 10 mil lojas de materiais de construção tenham deixado de existir. Aprendendo com os clientes, aprendendo com os alunos, aprendendo com palestrantes, aprendendo com os lugares onde eu tive a oportunidade de visitar, pude escrever estes livros. E isso me ajudou a aprender mais, porque quando a gente se foca em escrever alguma coisa, em transmitir conhecimento, a gente precisa refletir sobre aquilo que está sendo dito, a estreitar ainda mais o conhecimento, para poder deixar um legado aí para a reflexão das pessoas. Mas o nosso ambiente de negócios é um ambiente complexo. Os senhores que estão no dia a dia dos negócios de vocês sabem que no Brasil as surpresas são grandes. E quando a gente soma a tudo isso, este grande furacão que está acontecendo no mundo, nós podemos nos enxergar por aqui, ó, no olho deste furacão. A gente está percebendo uma transformação muito grande e nós estamos sendo sugados por tudo isso. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão estar estudando este momento que nós estamos vivendo, onde o mercado da forma que era já não é mais. Mas o novo mercado ainda não chegou.
Nós estamos num processo de transformação muito intensa. Estamos tentando sobreviver a tudo isso, tentando ser diferentes num mundo onde todos são tão iguais. Então, este maremoto, este tsunami de informação, este tsunami de mudança que nós recebemos, muitas vezes nos deixa preocupados, nos deixa ansiosos, nos deixa até desesperançosos. Nós temos funcionários. Aqui nessa sala existem empresários que têm 80 funcionários, 50 funcionários, 500 funcionários, 3 funcionários. E o nosso desafio muitas vezes é deixar essas pessoas motivadas para fazerem as coisas. Porque nós não podemos esquecer que, independente daquilo que a gente está fazendo, independente da nossa empresa estar fisicamente disponível, totalmente virtual, ou as duas coisas, por trás de tudo isso existem pessoas que estão lá, atendendo outras pessoas. Nosso desafio é fazer com que essas pessoas interajam como seres humanos e que a gente consiga extrair o melhor possível de tudo isso. Vamos colocar algumas peças no lugar. Vamos começar uma jornada para discutir um pouco sobre as transformações, mas também vamos conversar sobre alguns pontos que às vezes acabam esquecidos, porque são tão óbvios, são coisas tão normais. E lamentavelmente, quando a gente entra dentro de uma empresa para prestar consultoria, muitas das coisas que eu vou falar para vocês são os problemas que a gente encontra. Sim, eu sei que nós estamos numa corda bamba, e eu sei que o nosso PIB, a evolução do nosso PIB, é como um eletrocardiograma de um paciente doente. Se a gente olhar, olhem só, a cada momento de uma grande influência externa, o nosso PIB cai lá embaixo. E aqui a gente está com uma pequena recuperação. Se a gente lembrar, o que a gente imaginava lá no final de 2018, 2019 vai ser o ano da recuperação. 2019 as coisas vão voltar a andar. Nós estamos em outubro. Tem mais 2 meses. Não foi 2019. Não, mas agora vai ser 2020. Tá bem, vamos parar de falar de crise, vamos parar de falar de problemas, vamos enxergar um pouco sobre as tendências e os desafios desses novos modelos de negócio. Hoje pela manhã foram trazidas reflexões importantes sobre coisas que estão acontecendo no mundo. O importante é que todas elas são capazes de nos afetar. Primeiro a gente precisa pensar o que é inovação. Agora há pouco eu estava respondendo a uma pergunta que foi feita pela rádio. Afinal de contas, como é que é a inovação dentro de uma loja? Como é que é a inovação dentro de uma loja de material de construção? A gente tem que se dar conta que inovar, ela pode ser algo diferente. Pode ser pensar diferente alguma coisa que a gente tem. Pode simplesmente ser buscar alternativas novas para situações que estão lá. Quando eu tenho um conjunto de produtos que não saem de jeito nenhum, eu tenho que ser inovador na forma de colocar esses produtos à venda. Quando eu tenho uma equipe que está desmotivada, eu tenho que ser inovador na forma de comunicação com elas. Então, inovação não é só tecnologia. Inovação não é só app. Inovação não é só o digital. Inovação é tocar nas pessoas para fazê-las pensar diferente. Quando a gente fala em disrupção, aliás, disrupção e mindset são 2 palavras que, pelo menos há uns 4 anos, estão povoando todos os diálogos que a gente escuta neste nosso ambiente. É importante a gente saber que disrupção é uma transformação drástica. É quando a gente muda completamente o jeito de fazer alguma coisa. Quando a gente faz aquela reforma completa na nossa loja. Quando a gente transforma realmente. Isso é disrupção. Não é uma pequena mudança, um pequeno ajuste, não. Disrupção é algo realmente profundo. É algo que as organizações exponenciais trazem para nós. Organização exponencial, elas são chamadas de organizações exponenciais por uma simples razão. Se eu tenho uma loja tradicional, fazendo métodos tradicionais de crescimento, esse é o crescimento que normalmente a gente vai obter. Pode ser que ele seja um pouco maior, pode ser que seja um pouco menor.
Quando a gente está falando de crescimento exponencial, significa que a gente tem uma explosão de crescimento. Alguma coisa acontece e esse crescimento se dá de uma forma muito intensa. Porque eu fiz algo que trouxe a disrupção, realmente transformou esse nosso momento. Essa é a ideia de disrupção. Para ter uma ideia do que eu estou falando, se a gente fala de um crescimento tradicional, passos lineares, se eu der 30 passos, eu vou estar andando aproximadamente 30 metros em passos lineares. Se eu der 30 passos exponenciais, nós estamos falando de 26 voltas na Terra. Então, muitas vezes o esforço que se dá de fazer a mesma coisa do mesmo jeito vai dar um resultado muito pequeno. Quando eu penso diferente, quando eu evoluo para algo novo, completamente novo, talvez a minha chance de crescimento possa ser muito maior. Conhecemos essas empresas aqui, e elas todas, e mais uma outra que eu quero citar, que é o Garupa. Não se fala do Garupa, se fala de Uber, se fala de 99, Uber é dos Estados Unidos, 99 é chinês, vocês sabem que 99 foi comprado pela China. Vamos falar do Garupa. O Garupa que nasceu no Alegrete. Quem não é do Rio Grande do Sul, por favor, levanta a mão. Olha só, vocês não conhecem o Alegrete, mas não me perguntem onde fica o Alegrete. O Alegrete é uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul. Tem uma música muito famosa que começa exatamente desta forma. Não me perguntes onde fica o Alegrete. E lá nasceu o Garupa. E o que tem de interessante no Garupa? O Garupa é muitas vezes o grande player de mobilidade em cidades menores aqui do Rio Grande do Sul. Não tem Uber, não tem 99, mas tem o Garupa. Semana passada eu estava em Alta Floresta, lá no Mato Grosso, 1000 quilômetros de Cuiabá, ao norte, fronteira com Maranhão. E lá não tem Uber, não tem 99. Lá tem outro aplicativo local. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas ideias que a gente vê, muitas vezes elas podem ser aplicadas para players locais que têm a mesma condição de atender esse público, essa mesma condição de atender a dor do meu cliente com um sotaque regional. Por que não pensar em algo que seja existente para atender aquele público específico, que é diferente muitas vezes do que uma 99, do que um Uber que atende o mundo, que quer atender o mundo. Todas essas transformações que foram trazidas por estes elementos aqui, por estes aplicativos, por estes negócios exponenciais, eles impactam na nossa vida. Eles impactam nos negócios dos senhores, eles impactam nos nossos negócios. A gente vê hoje algumas questões que muitas vezes eram consideradas totalmente distantes. Carros que fazem a entrega autônoma antes do próprio Uber. Quer dizer, são algumas startups mais ágeis do que o Uber que estão instaladas lá nos Estados Unidos. Os carros autônomos funcionando lá em Pittsburgh, e a gente imagina que vai levar quanto tempo para chegar um carro autônomo aqui no Brasil? Foi falado que a juventude hoje não está muito preocupada em querer carro. Sim, por que eu preciso ter um carro se eu posso chamar um aplicativo? Ou mais ainda, eu posso utilizar alguns aplicativos de compartilhamento, como existem em outros lugares. Se a gente vai a Berlim, se a gente vai a Vancouver, se a gente vai a Paris, os senhores sabem que existem aplicativos que me permitem desbloquear um automóvel, utilizá-lo por algumas horas e devolvê-lo. Quem daqui é de Fortaleza? Fortaleza foi a pioneira do Brasil em compartilhamento de veículos. Na frente do shopping Iguatemi de Fortaleza, existe uma estação. E eu posso fazer um cadastro no aplicativo e pegar esse carro e andar pela cidade e devolver numa outra estação. Então, para quem imagina, não, já compartilhamento de carros, no exemplo de compartilhamento de bicicletas, não vai acontecer no Brasil, porque aqui o pessoal vai sumir com esse carro, vai desmontar, vai fazer alguma coisa. Não, já existe há pelo menos 2 anos. Então vamos lembrar que as coisas chegam aqui. Quero trazer uma historinha rápida para vocês. Há uns 3 anos atrás eu estive numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Uruguaiana. Para quem não é do Rio Grande do Sul, vale a pegadinha. Uruguaiana fica fronteira com que país?
A Argentina, né? É sacanagem. Não é com o Uruguai, é com a Argentina. E lá em Uruguaiana, 3 anos atrás, eu cheguei e desci na rodoviária, peguei um táxi para ir até o hotel. Eu perguntei para o taxista, escuta, e como é que está a questão aí da concorrência? Como é que está a questão do Uber? O que eu ouvi dele? Aqui não se cria Uber. Aqui a gente manda esses caras a pontapé embora. Realmente, não existe Uber lá. Existe garupa. Então percebam que é inevitável. É inevitável. Para quem também imagina assim, mas é um player, é o Uber, né? Essa história de carro Uber autônomo. Essa foto foi tirada na frente da Intel e é uma ideia desenvolvida pela Waymo. Alguém conhece a Waymo? Sabe quem é a dona da Waymo? Uma empresinha bem desconhecida chamada Google. Então a Google desenvolveu uma empresa, uma startup, especificamente para carros autônomos e para toda essa cadeia produtiva que vem em função disso. Nós estamos falando de uma empresa que é uma das empresas que tem maior valor de mercado hoje, próximo a $1 trilhão. Google. Nós estamos falando de uma empresa que gera uma receita grande, ainda não está gerando um lucro grande, mas que gera uma receita grande, que está presente no mundo inteiro, é chamado Uber. Essas duas estão trabalhando fortemente na questão do desenvolvimento de carros autônomos e trabalhando para eliminar uma situação que ainda é o grande entrave para fazer o transporte utilizando essas plataformas, que é motorista. Ou seja, dentro de 2, 5, 7, 8 anos, não haverá mais motorista para nos levar de Uber ou de qualquer coisa. Mas vai demorar para chegar no Brasil. Eu conheci o Uber em 2012, 2013, quando começou-se a falar isso. Em 2013 eu estive a primeira vez no Vale do Silício, conduzindo uma missão empresarial para lá. E nós vimos em São Francisco o Uber funcionando perfeitamente. E se dizia, no Brasil isso vai levar muito tempo. Ano seguinte estava aqui. Caminhão do Uber faz primeira entrega autônoma. Este caminhão é de uma empresa chamada Otto, que é uma startup comprada pelo Uber para fazer entregas autônomas de caminhão. Então não estou falando de carro autônomo, estou falando de caminhão autônomo que já está funcionando em cidades dos Estados Unidos, em caráter experimental, não em escala empresarial, não em escala comercial, mas está funcionando. Não daqui a 2, daqui a 5, daqui a 8 anos, mas essa notícia aqui é de 2017. Já está acontecendo há pelo menos 2 anos. Assim, essa empresinha insignificante, desconhecida, chamada Waymo, que é de propriedade do Google, também está brincando com essa história de caminhões autônomos. Então, de novo, alguém tem dúvida de que logo adiante vai haver caminhões autônomos para fazer entrega pelo mundo? Ônibus impresso em 3D, autônomo, reciclável, elétrico e concorrente do Uber, entrando nessa vibe aí de sustentabilidade, de reciclagem. Então vamos fazer um ônibus, um carro autônomo, reciclável e que vai fazer a mesma coisa que esses carros que estão sendo produzidos pelo Uber e pela Waymo vão fazer. Entregas. Rogério, mas entregar material de construção assim ainda é difícil. Ainda é difícil. Ainda não há drones com essa capacidade de entrega, talvez, em escala comercial. Apesar de que há drones com capacidade de atacar a maior refinaria do mundo na Arábia Saudita. Quanto tempo vai levar para se ter drones com capacidade de entrega para isso também? Foi falado a respeito do Alibaba, que entrou no mercado há poucos anos e fez tremer as bases de tudo que existe. Assim como o Mercado Livre aqui no Brasil, assim como o eBay nos Estados Unidos, o Wish, vocês conhecem o Wish? Pois é, o Wish me permite comprar acabamentos, torneiras, lâmpadas, algumas coisas que os senhores vendem nas lojas de vocês. E eu compro com um preço muito baixo. Quem é que não entrou no Wish ainda? Conheçam, olhem, vejam. Tem algumas coisas que são absurdamente baratas.
E sabe qual é o mais grave? Que as pessoas compram por esse site e recebem as coisas em casa. Não recebe no dia seguinte, não recebe daqui a 2 semanas, recebe daqui a 1 mês. Mas recebem. Então, se é uma pessoa que está programada para fazer uma reforma ali na frente, quer comprar uma torneira, ele pode comprar usando isso aqui. Vai impactar o negócio dos senhores. Eu gosto de falar desse exemplo, foi falado hoje aqui do Amazon Go, que ainda é uma loja experimental nos Estados Unidos. Então ainda vai levar um pouco de tempo. Mas e supermercados que não têm caixa? Os senhores sabem que isso é muito comum na Europa, muito comum no Canadá, muito comum em vários lugares. Isso aqui é em Porto Alegre, um supermercado chamado Zafari, no centro histórico de Porto Alegre. Em Cuiabá também já existe, e diversas outras cidades. Ou seja, é a transformação eliminando um caixa. Olha um atacarejo aqui, ó. Nesse meu atacarejo, qual é o problema que a gente enxerga, que os nossos clientes podem reclamar no nosso atacarejo lá? Mas eu quero achar o produto, eu não sei onde é que está. Legal, a realidade aumentada ajuda a resolver isso. Eu baixo esse aplicativo desta loja específica, eu digo o que eu estou procurando e ele vai me mostrando. Sabe aquele produto que tu não estava achando? Está aqui ele, ó. Está mostrando aqui na prateleira, está aqui, ó. Esse aqui tu vai seguir por esse corredor, esse aqui tu vai entrar no outro corredor, e eu vou usando o meu tablet ou meu celular e vou simplesmente seguindo esse caminho para chegar onde eu quero. Isso é uma transformação que também impacta positivamente o nosso negócio. Eu posso ter essa facilidade no meu cliente. Mas se eu tiver um robozinho que vai acompanhar o meu cliente, isso aqui é uma loja de material de construção, e eu tenho um robozinho que está acompanhando. E quando eu quero, olha, o meu amigo robô, sabe o Siri, ou então o Google, assistente Google, eu quero achar aquela torneira, eu quero achar aquele porcelanato, e ele vai me guiar até chegar onde eu quero. Se a gente olha o que está acontecendo na Coreia do Sul, existem estes robozinhos que acompanham passageiros nos aeroportos. Passageiro perdido, está lá o robô para acompanhar o passageiro dentro do aeroporto para encontrar um banheiro, para encontrar um portão de embarque. Materiais inovadores na construção. Então eu trouxe alguns exemplos interessantes e diferentes que impactam os nossos negócios. Impressão 3D de material de construção. Então ainda não está tão utilizado, mas é possível, utilizando materiais sustentáveis, que no site da obra vai ser impresso. Blocos de vidro que geram energia solar. Quem já esteve na Alemanha sabe que na Alemanha a utilização de placas solares está por toda parte. A gente anda no interior da Alemanha, vê fazendas lá no interior do interior e utilização de placas solares em toda parte. Vamos comparar o sol da Alemanha com o sol do Brasil? Com o sol de Fortaleza? Até mesmo com o sol de Bento Gonçalves? Não, e eles estão utilizando isso com muita energia, gerando energia. E se a gente tiver blocos de vidro que geram energia? Concreto biológico. Esse concreto biológico ele possui elementos, micro-organismos e músculos que facilitam a formação de paredes verdes. Que está na moda, que é bonito, que é sustentável, que é agradável, que etc, etc, etc. São materiais novos que estão aí e que vão impactar. Reciclagem de lixo plástico reduz os custos da construção civil no agronegócio. Olha só, casas que estão sendo construídas utilizando material reciclável. E diversas prefeituras, estamos falando aqui de Santa Catarina, estão utilizando esse tipo de produto como um produto para construir casas populares, reduzindo o custo. Então, à medida que isso passar a ser utilizado, vai impactar nas lojas de material de construção, sempre. Por alguma razão misteriosa da tecnologia, o áudio não funcionou. Mas eu quero mostrar para vocês um vídeo, porque, aliás, existem alguns que dizem que tecnologia é uma ciência esotérica. Ela não é uma ciência exata. Então,
por essas questões esotéricas, o áudio não funcionou. Mas eu quero mostrar para vocês este vídeo aqui, que é bastante interessante. Ele mostra uma história de um prédio na China que foi construído em 19 dias e ele tem 57 andares. Aí está. Este vídeo não é fake news, vídeo da BBC. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, existem diversos outros vídeos que apresentam diversos outros prédios utilizando este modelo construtivo que consegue desenvolver prédios com uma velocidade muito grande e que verdadeiramente impacta na questão de entrega de material de construção, na aplicação dos materiais. Ó, tem um áudiozinho lá no fundo. Três pisos por dia. De que forma? O que tem de diferente nesse sistema? Tudo pré-fabricado. Então isso aqui é um grande jogo de Lego. Os caminhões vão deixando os pré-fabricados aqui, esses guindastes vão levando para dentro e vai se colando, vai se conectando. O piso já está pronto, é um piso tipo, se é um piso tipo, ele vai todo o prédio sendo replicado. Isso vai acontecer no mundo inteiro? Não sei. Mas esse sistema já está sendo utilizado na China na construção de diversos prédios. Gente, tudo isso tem a ver com pessoas. Todas essas mudanças que nós estamos fazendo têm a ver com pessoas. A gente tem que lembrar sempre que por trás do app, por trás de uma nova técnica construtiva, por trás de um novo design de loja, por trás de um livro, tem alguém que fez isso. Por trás daquele atendimento na minha loja, vai ter um funcionário. Quando a gente fala de cliente, nós estamos muito focados em atrair clientes para o nosso negócio. Sabemos que cada vez menos as pessoas vão ir na nossa loja. Muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de que foram em grandes lojas de material de construção ou mesmo pequenas e foram mal atendidos. Que a pessoa que estava lá era desinformada, que a pessoa que estava lá estava mais preocupada em responder as mensagens no WhatsApp. Ora, se uma pessoa vai na nossa loja para comprar, podendo comprar à distância, podendo comprar pela web, podendo fazer uma compra de outra forma, nós precisamos valorizar muito essa pessoa. Então, nós vivemos num momento onde a experiência de compra precisa ser muito valorizada. Nós precisamos fazer, seja através de um app, seja num site, mas principalmente presencialmente, nós precisamos fazer com que essa pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta feliz após uma experiência de compra conosco. Que entre na nossa loja e perceba, poxa, foi legal. E não, que droga, eu vou ter que comprar um material de construção. Eu gosto muito desta frase e que nos ajuda muito a entender essa nova forma de entender o mercado. As pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como vocês as fizeram sentir. Muito bem de uma loja que existia anos atrás, que foi tragada pela transformação digital, mas eu não vou dizer o nome da loja, mas os mais antigos talvez lembrem, uma coisa que macaco gosta. E essa loja, ela existia em vários shoppings de Porto Alegre, e eu entrava lá, muitas vezes, para sentir aquele cheirinho que estava lá dentro daquela loja. Entrava lá porque lá tinha os CDs que eu gostava de comprar, mas tinha aquele cheiro, tinha aquela forma diferente. Então lá atrás já se trabalhava essa questão.
Hoje mesmo, quando a gente está pensando numa loja, seja de material de construção, seja do que for, nós precisamos imaginar o que vai fazer o nosso cliente se sentir bem ali dentro. Como é que a gente pode acolhê-lo da melhor forma possível? Pode ser o chimarrão, pode ser o cafezinho, pode ser um atendimento ágil, não sei. Eu preciso identificar naquele meu cliente, preciso identificar naquela minha região como é que eu vou me conectar mais com essa pessoa. Por outro lado, não adianta eu ter um site bonito que não funciona. Não adianta eu ter um app onde eu investi muito dinheiro e que na hora da entrega a coisa não funciona. Então, quando a gente está falando de experiência de compra, a gente está falando desde o início até o final. Se eu estou falando de atividade presencial, desde o momento que meu cliente entrou na minha loja até o momento que ele recebeu o produto. Se eu estou falando de uma compra por um aplicativo ou por um site, desde o momento que ele tentou encontrar minha loja na web até o momento que ele está recebendo o produto. Isso é que vai fazer com que ele tenha uma percepção positiva ou negativa a meu respeito. Não adianta eu investir um monte de dinheiro fazendo com que a minha loja fique bonita, agradável, com atendimento personalizado, e na hora da entrega a coisa não funciona. Isso é inovação, gente. Isso pode não ser algo digital, necessariamente, mas fazer as pessoas buscarem formas diferentes de se conectar com as pessoas é inovar. Inovar não é só tecnologia, inovar não é somente digital. Inovar é usar o que nós temos de melhor e buscar alternativas novas para atender os nossos clientes. Sobre tudo isso, a pergunta que fica não é se vai chegar, é quando vai chegar. Vai atingir a todos nós. Se isso é uma verdade, como vai ser o futuro do varejo material de construção? O que vai acontecer? Já foi dito que vão desaparecer as lojas físicas, vão desaparecer os livros, vão desaparecer jornais, vão desaparecer cinemas. No futuro próximo, não. Porque eles trazem algo diferente. Eu quero sentir aquele material, eu quero olhar aquela torneira, eu quero que alguém me explique qual é a diferença dessa para essa. Eu quero ouvir de uma pessoa que conhece a respeito de argamassa qual a melhor para determinada situação, qual é o melhor impermeabilizante. Eu quero ter alguém para falar, quero gente e não distância. Talvez mais na frente isso mude. Mas enquanto houver seres humanos que gostam de seres humanos, vai haver ainda necessidade de interação. Vai haver gente que não quer pegar um livro e lê-lo no tablet ou no celular, que quer folhear, quer pegar, quer sentir a página. Se fosse tudo apenas no digital, nós não viajaríamos mais. Para quê? Não vamos para Bento Gonçalves. Não precisa conhecer o Vale dos Vinhedos. Aliás, nem o gosto do vinho mais precisa. Eu posso olhar um vídeo onde o vinho está sendo degustado e imaginar o sabor que eu quero. Não, eu quero viver essa experiência. Enquanto houver essa vontade de viver a experiência, essa vontade de sentir, haverá seres humanos interessados em seres humanos e haverá necessidade da gente pensar o nosso negócio para seres humanos. Quem acredita que seu negócio será impactado pelas novas tecnologias? A pergunta é diferente. Quem acredita que não? E certamente todos acreditam que sim. Quais dessas tecnologias vão afetar os nossos negócios? Todas elas. Quando foi a última vez que você parou para pensar no futuro do seu negócio? Pessoal, eu não estou falando em metas, eu não estou falando em estratégias de médio prazo, eu estou falando no futuro do negócio. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como será isso? Como será a loja de vocês? Como será o mercado? Peter Drucker já nos dizia, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Se isso é verdade, a gente pode fazer algumas reflexões em cima disso. Primeira reflexão, o que vem a seguir. No meu universo, na minha região, pode ser que lá no Paraná, quem é do Paraná?
lá no Paraná, Cascavel, Curitiba, cidades muito bonitas, seja diferente em função de peculiaridades regionais. De repente, em São Paulo vai ser diferente, mas eu preciso me dar conta regionalmente, como é que eu posso impactar naquela região, mesmo fazendo parte de uma grande rede, mesmo fazendo parte de todo esse ecossistema de produção. Como é que eu posso estar à frente na minha cidade, na minha região? E como é que eu posso liderar esse processo? De que forma eu posso criar algo inovador, seja baseado em tecnologia, seja baseado em digital, seja baseado em algo presencial? Essa semana a gente promoveu um evento em Porto Alegre e recebemos um empreendedor do Canadá. Um empreendedor que é de origem da Índia e ele viveu em Singapura e hoje ele vive no Canadá. O nome dele é Satish Bala. E nós recebemos para uma conversa reservada para um grupo de pessoas esse empresário num café lá em Porto Alegre. E ele saiu daquele café encantado. Ele disse: eu não trocaria este café por nenhuma grande rede de café. Por quê? Pela personalização, por tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele, pelo ambiente, pela experiência de estar lá. Então, isso é algo que a gente pode pensar. Como é que eu posso transformar o meu negócio, a minha loja, o meu site, o meu app, em algo tão agradável que faça com que as pessoas gostem de estar lá? O meu site ser agradável visualmente para as pessoas pesquisarem. O meu app ser amigável e agradável para que as pessoas naveguem por ele. Só que tudo isso não é suficiente. A pergunta seguinte que eu faço e as reflexões seguintes que eu vou fazer dizem respeito à gestão. Quem acredita que o seu negócio será impactado pela forma de gestão? Muito se diz que o tamanho do negócio é o tamanho do dono. Tamanho da cabeça do dono. Se eu imagino que meu negócio será pequeno, provavelmente ele será. Se eu tenho atitudes de um negócio pequeno, provavelmente eu estou limitando o crescimento do meu negócio. O que é a atitude de um negócio pequeno? É imaginar que ninguém é tão bom quanto eu e que, portanto, eu vou centralizar tudo e não vou delegar nada. E, portanto, por mais competente, por mais bem-sucedido, por mais inteligente, por mais tudo, sou o cara mega, mas eu tenho limite. E isso é o limite do meu negócio. Enquanto eu não encontrar pessoas que possam, junto comigo, tocar esse negócio... mas é difícil encontrar pessoas. É difícil encontrar pessoas. É muito difícil encontrar pessoas. É muito difícil qualificar pessoas. É muito caro qualificar pessoas. Mas eu digo para vocês, é muito mais caro não qualificar pessoas. Então vamos refletir um pouquinho sobre alguns dos principais problemas que a gente enxerga dentro das organizações. Isso aqui são dados da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas a gente enxerga isso no dia a dia das organizações. A gente entra dentro de uma loja de material de construção, a gente entra dentro de uma loja de perfumes, a gente entra dentro de uma indústria, dentro de um restaurante, e a gente vê isso acontecendo. Muitas vezes são problemas que estão sendo enxergados de uma forma equivocada pelo empresário. E eu vou pegar um caso aqui. Quando a gente fala aqui, escassez de clientes. Será que o fato de eu ter pouco cliente não significa que eu estou me comunicando mal com o mercado? Então, a escassez de clientes é um sintoma, não é uma causa. E se eu tratar apenas o sintoma, eu não vou conseguir resolver o problema. Esses 25 anos que eu venho atuando na área de consultoria, eu digo para vocês, a gigantesca maioria das vezes, eu enxerguei dentro das empresas este problema. Mistura das contas pessoais com as contas da empresa. Ou seja, eu vou pegar o caixa para pagar o boleto do colégio das crianças de amanhã.
Eu vou fazer um financiamento do carro particular e quem vai pagar vai ser a empresa. E a gente chega e conversa com um empresário. E ele me diz o seguinte: eu trabalho de sol a sol, trabalho 8 dias por semana, 35 horas por dia e não ganho nada, não sobra nada, está muito difícil. E aí a gente começa a conversar. Nada? Nada. E esse carro aqui? É financiado. Quem paga o financiamento? A loja. Tá. Tem filhos? Sim. Estão na universidade? Estão. Quem paga a universidade? A loja. Então é claro que foi construído ali um poço sem fundo de despesas, sem nenhum controle, e que causa problemas para se entender o que é empresa e o que não é empresa. E aí o mais difícil é o seguinte: às vezes eu escuto de empresários, e aí parece o meu filho de 8 anos me dizendo, né? Se a empresa é minha, o dinheiro é meu, os clientes são meus, é tudo meu, por que eu tenho que separar? Sabe aquela criança que ora para controlar, para separar, para entender o que de fato está acontecendo, para poder fazer uma projeção de caixa. Eu vou estipular o meu prolabore, é 10, é 20, é 50, é 100, é 500, é 10 milhões por mês, não importa. Mas é isso. E não aquele saco sem fundo que a gente vai jogando despesas para dentro e a empresa vai pagando. E depois eu preciso comprar estoque para o mês seguinte ou para dali a 2 meses e meu capital de giro sumiu. O que houve? Sim, 90% das empresas que eu atendi têm este problema. Que bom que a empresa de vocês não tem. Empresa familiar. Ora, no Brasil, 95% das empresas são familiares. 95%. Se a gente pega algumas regiões do Brasil um pouco menos, se a gente pega outras regiões um pouco mais. Mas essa é a média nacional. As empresas familiares, elas têm uma dinâmica diferente, porque a gente tem um pai, uma mãe e os filhos. E isso, por vezes, traz para dentro da empresa aqueles problemas da dinâmica de uma família. A família é muito importante, é a base de tudo, mas ela tem os seus problemas. Quando a gente enxerga a nossa empresa como a nossa casa, os problemas da empresa estão lá dentro. Os problemas da casa estão dentro da empresa, os problemas da empresa estão dentro da casa. Então não pode-se simplesmente imaginar que é desenvolver tudo como se fosse a nossa casa. Por isso existe esse conceito, que é o conceito dos 3 círculos da empresa familiar. Quando a gente entra dentro de uma empresa e começa a auxiliá-la nesse processo de profissionalização de gestão, a gente diz o seguinte: tem que separar os 3 círculos. Família é família, gestão é gestão, propriedade é propriedade. Não é porque o Joãozinho é meu filho que ele se formou em administração e, portanto, ele é diretor da empresa. Rogério, isso não acontece em 2019. Sim, acontece em 2019 e 2018. Espero que não aconteça em 2020, mas eu tenho fortes indicativos de que vai continuar acontecendo. Nada contra o Joãozinho, mas ele precisa entrar como diretor da empresa porque ele se formou? Não. Então, esse processo de separação dos papéis dentro de uma empresa é fundamental. Uma coisa é o negócio, outra coisa é a família. Que bom que a gente tem empresas familiares que são tão bem-sucedidas, que são exemplo para tantas outras, porque elas são profissionalizadas. E a falta de planejamento? Essa história de falta de planejamento nos conduz a situações como essa. E a gente tem a tendência de bater forte nos ambientes públicos, dizendo: isso é coisa de serviço público, isso é obra pública, roubar esse dinheiro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, assino embaixo. Mas a gente vê tantas barbaridades acontecendo dentro de empresas privadas. Tipo, eu quero abrir uma nova filial. Aonde? Vai ser, por hipótese, em Bento Gonçalves. Que legal, uma bela cidade, né? Tu já fez um estudo de mercado? Não. Tu já sabe onde é que vai instalar? Não. Por que tu quer instalar lá? Porque eu gosto da cidade. Bacana. Não é essa. Eu posso escolher uma cidade assim para visitar, mas não para montar um negócio. Não simplesmente fincar alguns alfinetes aí por todos os lugares e dizer, vai ser aqui, vai ter outro aqui, vai ter outro aqui. Tá, mas tem demanda nesses lugares? Eu tenho um público que se interessa pelo que eu estou vendendo? O que está acontecendo nesses lugares?
sobre planejamento. E aí uma desculpa esfarrapada que eu escuto muitas vezes de alguns empresários, quando a gente está desenvolvendo planejamento, utilizando metodologias ágeis e fazendo um repensar diferente do negócio, é o seguinte: Rogério, não vale a pena perder tempo planejando, o mercado é muito dinâmico, então qualquer coisa que eu planejo eu vou ter que mudar, portanto eu não planejo. Certo? Não, errado. Planeje, dê um norte, caminha na direção desse norte. Os ajustes serão feitos. Porque a verdade é a seguinte: se eu não tiver tempo nem interesse de planejar, provavelmente haverá um concorrente que vai ter tempo e vai ter interesse de planejar. E o plano estratégico, como eu disse para vocês, ele muitas vezes precisa passar por algo que hoje em dia está muito claro, que é o propósito das organizações. Ah, Rogério, isso é muito filosófico. Não, não é filosófico, pelo seguinte: por que alguém vai comprar na loja de vocês? Olha, eu vou dizer por que não vai. A única razão pela qual as pessoas não vão comprar numa loja é porque elas não vão lá para dar dinheiro para o dono. Certo? Ah, eu vou comprar na loja do Rogério porque eu quero dar dinheiro para o Rogério. Não. Portanto, eu não posso focar no lucro, porque meu cliente não está focado no lucro. Meu cliente não está focado em dar dinheiro para o dono. Meu cliente não está focado em pagar a comissão do vendedor. Meu cliente está focado em sanar uma necessidade dele. Se eu conseguir entender o que verdadeiramente meu cliente quer, se eu conseguir perceber qual é a dor que ele tem naquele local, naquela região, e ser competitivo o suficiente, ter uma experiência de compra agradável o suficiente, talvez eu consiga atraí-lo e mantê-lo junto comigo. Se eu imaginar que meu foco é o lucro apenas, meu cliente não vai comprar para me dar lucro, gente. É o propósito, é olhar aonde de fato está a necessidade, é fazer com que o meu cliente se sinta atendido. Esse é o grande detalhe. Se nós percebermos isso, é isso que aconteceu com essas grandes empresas disruptivas que a gente falou, que o pessoal anteriormente já falou e que vocês conhecem tão bem. Elas atendem uma necessidade de um cliente, elas atendem a dor de um cliente. O grande ponto hoje de inflexão no mundo passa por duas questões: pessoas e inovação. E a gente pode enxergar que a inovação com pessoas. Eu não posso ignorar as pessoas que estão do lado de dentro da minha organização, do mesmo jeito que eu não posso ignorar as pessoas que estão do lado de fora da minha organização. Os meus clientes precisam ser valorizados, os meus funcionários também, os meus sócios também. A gente pode muitas vezes refletir de como as coisas eram há 150 anos atrás e como elas são hoje. Em muitos casos elas não são muito diferentes, mas eu quero resultados muito diferentes. Quando a gente fala de inovação, empresas inovadoras, a gente precisa se dar conta de algumas coisas. Primeiro, uma empresa inovadora vai gerar mais conflitos, porque a inovação traz erro. Se eu digo, olha, meus funcionários são liberados, incentivados a gerar soluções inovadoras. Soluções inovadoras vão dar sempre certo? Não, vai haver erros. Então, se eu quero ser inovador, eu não posso fazer uma caça às bruxas aos erros. Eu preciso estar preparado. Eu vou ter que fazer pequenas ondas de inovação, porque se eu quiser fazer grandes ondas, eu posso colocar em risco a minha empresa. Segundo, o que se faz hoje em dia quando se quer transformar uma empresa inovadora? Ora, eu estive lá no Google, eu vi o Googleplex, eu circulei por dentro do Google, eu conversei com vários Googlers, eu estive no PayPal lá no Vale do Silício, e uma das coisas que existe lá é um ambiente agradável, né? Tem escorregador para as pessoas descerem. Aqui em São Paulo tem empresas que têm escorregador. Isso vai fazer as pessoas mais inovadoras? Só isso não. O que vai fazer as pessoas inovadoras é que a essência da empresa tenha inovação, que a pessoa se sinta parte de um todo, que ela enxergue um propósito, e aí eu vou buscar ideias inovadoras para atender aquele propósito. Se eu enxergar que a única coisa que a minha empresa quer é lucro,
eu vou ter dificuldade de inovar, eu vou estar focando no dinheiro, eu não vou estar focando na solução da necessidade. Entender os meus concorrentes. Já foi falado aqui hoje. Eu preciso conhecer, e os senhores conhecem o mercado onde vocês atuam regionalmente, localmente, nacionalmente, mas eu preciso conhecer o máximo possível. Preciso conhecer novos materiais de construção, preciso conhecer novas técnicas construtivas, até para saber o que está chegando de fato, o que não está chegando, quem são os meus novos concorrentes que vão estar se instalando, quem são aqueles que vão quase deixar de ser meus concorrentes. Eu preciso entender esse mercado com a maior profundidade possível. Parabéns para vocês que estão aqui hoje. Parabéns para vocês que vieram até Bento Gonçalves. Parabéns para a Comac Porto Alegre, presidente. Nós vivemos um ano difícil, por tantas razões. Vocês fizeram esse evento. Vocês estão trazendo reflexões para essas pessoas que aqui estão. Eu tenho a mais absoluta convicção que os senhores vão sair daqui amanhã pensando sobre essas questões que foram ditas aqui. Algumas delas não são novidade, mas outras são novidade. E mesmo aquelas que não são novidade, fazem com que a gente pare e pense: vale a pena dar uma olhada nisso, vale a pena mudar tal comportamento, vale a pena eu dar uma olhada no que está acontecendo a mais. Então sim, é fundamental conhecer os concorrentes, é fundamental conhecer o mercado, é fundamental buscar a inovação. Bill Gates, que foi um cara muito inovador lá atrás, ele trouxe uma frase que é interessante: nós trabalhamos com o objetivo de tornar nossos produtos obsoletos antes que outros o façam. Se o meu negócio, se o meu produto, se a minha forma de atendimento um dia vai se tornar obsoleto, que seja eu mesmo a criar uma solução melhor do que a solução que eu tenha, de modo que não vai ser um concorrente que vai ocupar meu espaço, vou ser eu mesmo com um novo produto, um novo serviço. Falamos bastante sobre atendimento ao cliente, mas eu não posso deixar de trazer um dado a mais: atender mal custa caro. Às vezes eu chego para alguns clientes de consultoria e digo: olha, tem que melhorar o atendimento. Não, isso é desnecessário, porque a gente trabalha com preço, o cliente vem aqui pelo preço. Sim, o cliente chega pelo preço e vai embora pelo mau atendimento. Ninguém gosta de ser mal atendido. Ninguém gosta de ser mal atendido. Então eu trago esse argumento. Por atender mal, empresas perderam clientes e 217 bilhões de dólares no Brasil, dado de 2016, final de 2016. Ou seja, custa caro atender mal. Mais ainda, os senhores sabem que em épocas de mídias sociais, antigamente se dizia que um cliente insatisfeito falava para 7 outros. Agora, para quantos milhares de clientes ele fala? Quando posta uma reclamação, reclama aqui. Quando fala para uma grande quantidade de pessoas utilizando uma mídia social. Então, muito cuidado. Comunicação. Bom, vou deixar Peter Drucker falar mais uma vez. 60% dos problemas de gestão, problemas administrativos dentro das empresas resultam da ineficácia da comunicação. Comunicação minha com os meus sócios, comunicação minha com os meus clientes, comunicação minha com os meus funcionários. Quantas vezes nós percebemos coisas sendo ditas pela metade, imaginando que a outra pessoa está entendendo? Quantas vezes eu atendo clientes onde o gerente de uma loja me diz o seguinte: poxa, a gente teve um problema muito desagradável no final de semana passado. O que aconteceu? Os clientes chegaram em função de uma determinada promoção que a gente estava fazendo. O produto tal estava em promoção junto com o produto qual. Tipo, mas qual é o problema disso? O problema é que eu não sabia. O cliente sabia. Eu, que sou o gerente, não sabia. Vocês já viram alguma história parecida com isso? Comunicação. O óbvio deve ser dito. Nós temos pessoas aqui, sei lá, de 20 estados, algo assim. Os regionalismos muitas vezes vão fazer com que a gente não consiga entender a mesma coisa a respeito do mesmo fato.
A formação das pessoas, a experiência de vida, o mercado onde atuam, vão fazer com que algumas palavras que sejam óbvias para um, ou algumas formas de pensar não sejam óbvias para outro. Eu vou ter um funcionário que tem uma história de vida diferente de mim. Eu tenho 49 anos, tenho empresa desde os 19, estive em 20 países, tenho a felicidade de fazer palestras pelo Brasil inteiro. Eu tenho contato com muita gente. Que bacana. Isso não significa que eu vou conseguir entender todos, pelo contrário, significa que cada vez mais eu tenho certeza de que eu vou conversar com uma pessoa referente a um determinado tema e para ela vai estar sendo óbvio. É ridículo que alguém não entenda o que ela está falando e eu não vou entender. Então como é que eu vou imaginar que o meu funcionário que está começando a trabalhar ontem, que tem 20 anos de idade, vai entender tudo que eu vou falar para ele? Não vai. Ah, mas eu vou ter que desenhar? Vai ter que desenhar, pelo menos uma vez. 2. Depois não, mas eu preciso dizer o óbvio para esse funcionário novo. Eu preciso estar preparado para explicar com detalhe aquilo que eu quero. Porque o custo do retrabalho é muito grande. A gente perde muito tempo fazendo de novo coisas que a gente não precisaria fazer se tivesse comunicado de forma adequada. Capacitar. Da forma que for. Pode ser um grande evento, como nós estamos vivendo aqui, com pessoas de interesse, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que representam um segmento. Pode ser através de um vídeo. Senhores, me desculpem, não existe argumento hoje para se dizer que não se tem tempo de se capacitar a respeito de um tema. Não tem. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. Vocês vão encontrar vídeos no YouTube, vão encontrar e-books, vão encontrar sites. Tem que separar o joio do trigo. Mas as informações estão lá. Então já foi-se aquele tempo onde eu precisaria ir num centro de excelência apenas num lugar remoto ou distante ou numa grande capital para aprender sobre alguma coisa. Ou num santuário sagrado para aprender sobre alguma coisa, ou numa grande capital. Hoje, assistindo a palestra, eu posso estar olhando um vídeo falando alguma coisa. Então, este argumento, muitas vezes, dos nossos funcionários de que não tem tempo de aprender alguma coisa, não é verdade. Este nosso argumento de que nós não temos tempo de aprender alguma coisa nova, também não é verdade. Eu tenho tempo, eu posso fazer isso. Basta perceber que é necessário. Talvez para alguns dos senhores, alguns dos temas que foram colocados, e para mim também, alguns dos temas que foram trazidos aqui são novos. Por que não aprofundar assistindo vídeos e lendo um pouco mais sobre isso? Sabe aquela hora no avião que a gente fica lá 2 horas assistindo um filme chato? Por que não baixar um vídeo antes que seja de interesse e assistir nessa hora? Por que não pegar um e-book e ler um pouco a respeito disso? Ajuda muito. Afinal de contas, hoje nós estamos condenados, todos nós estamos condenados ao que vem se convencionando chamar de lifelong learning. Ou seja, nós nascemos assim, crescemos assim, nos desenvolvemos assim, e quando a gente está lá passando da nossa atividade produtiva para outro tipo de atividade produtiva, fazendo a última transição de carreira, nós continuamos aprendendo. É inevitável continuar aprendendo, é inevitável estar preparado para conhecer todas as transformações que estão chegando neste mundo. Como é que a gente vai fazer isso? Usando as ferramentas que nós temos disponíveis, o tempo que nós temos disponível. Todo momento pode ser um momento de conversar com alguém que sabe um pouco mais sobre aquele assunto. Um colega que casualmente tem uma loja similar à minha e que eu não preciso enxergar como um concorrente, assim como alguém que pode me ajudar a conhecer o tema. Falou-se muito do mundo digital. A verdade é que todos nós estamos aprendendo a navegar nesse oceano digital. Há 5 anos atrás, a maior parte de todas essas ferramentas, que inclusive foram faladas hoje aqui, não existiam. Vamos pensar, 5 anos atrás, 5, é essa necessidade de transformação, é acompanhar essas tendências, cada vez mais está presente onde se discute o que existe de mais novo nos mercados, ter acesso a isso, que aí talvez a gente consiga ficar mais próximo da tecnologia de ponta e trazer isso para dentro do nosso negócio. Mudar os velhos hábitos. Uma outra coisa que eu escuto muito dos meus clientes
quando a gente pede para a nova geração trazer uma ideia inovadora, e foi dito aqui já hoje, né? Escute os seus filhos. Não significa confiar cegamente no que eles estão dizendo, mas ouvir, questionar. Por que ele está me dizendo isso? Ele está dizendo isso porque a geração dele enxerga as coisas desse jeito. Eu preciso, no mínimo, parar para avaliar e ver como é que eu vou me comunicar com essa nova geração. Mudar determinados hábitos. Mas eu faço isso deste jeito há 30 anos e sempre funcionou. Legal, não funciona mais. Ou talvez não funcione mais. Ou talvez seja necessário eu refletir se de fato está funcionando ainda. Eu gosto dessa frase do Chuck Gordon, que ela é provocativa. Eu quero discutir com vocês num instante. Se você não ficar envergonhado com a primeira versão do seu produto, é porque provavelmente o lançou tarde demais. Rogério, e a qualidade total? Como é que eu vou entregar um produto para o meu cliente que não está plenamente em condições? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se eu ficar parado, esperando para desenvolver algo perfeito, o meu concorrente vai lançar antes, vai conquistar o mercado, e quando eu lançar não vai ter espaço para mim. Eu estou dizendo que hoje as empresas estão cada vez mais utilizando seus consumidores como aliados para construir produtos e serviços. Não é isso que os aplicativos fazem? Lança o aplicativo, vai desenvolvendo as funcionalidades dele, vai fazendo os ajustes e quando vê, ele está muito melhor. Ou seja, eu vou lançar um produto perfeito. Perfeito para quem? Para mim? O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para a concorrência. Nós saímos de um momento onde se falava apenas de lucro para um momento onde se fala de propósito. Os clientes não vão na minha loja para me dar dinheiro, eles vão na minha loja para satisfazer uma necessidade deles. De uma relação de hierarquia, onde eu sou o chefe, eles são os funcionários, eu mando, eles obedecem, porque eu sou o senhor de toda a sabedoria e de todo o poder, e eles não. Para um momento onde as pessoas têm a autogestão e precisam cada vez mais ser capacitadas e ser preparadas para tomar decisões junto comigo. Nós saímos de uma situação de infalibilidade, onde nada podia dar errado, onde eu vou lançar aquele produto perfeito, para uma situação onde eu vou escolher um grupo de clientes e vou desenvolver algo novo junto com eles. De uma situação onde cada um trabalha por si, para uma situação onde se colabora, onde as pessoas juntas busquem construir algo que as desenvolva, onde um segmento junto busca se reunir e encontrar o que pode ser feito para a gente superar toda essa transformação que está acontecendo. Qual é o nosso diferencial? Por que um cliente entraria na loja de vocês e não na loja do vizinho? Por que um cliente entraria na loja de vocês e não lá no Wish, lá no Mercado Livre ou em alguma outra rede que não seja de vocês? Qual a razão que o cliente faria isso? O que vocês têm, que vocês são capazes de oferecer para este cliente, para que ele não faça esse caminho que às vezes é sem volta? Eu preciso identificar isso, preciso me preparar para isso. Para encerrar essa nossa conversa e a gente almoçar, que todos estamos com fome, eu só quero trazer um exemplo a respeito de construção daquilo que a gente quer. Foi falado de controle das emoções, foi falado a respeito de desenvolvimento de ideias. Eu quero fazer uma reflexão utilizando um exemplo de uma pessoa que verdadeiramente transformou uma nação continente. Numa situação onde nunca se imaginava que seria possível. Talvez lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás, quando alguém imaginasse de modificar aquela região, de modificar um dos maiores países do mundo, ia se dizer que era impossível. Eu estou falando do Gandhi. O Gandhi fez uma transformação na Índia. Ele colocou uma ideia de que era possível, se todos construíssem conjuntamente um trabalho e modificassem conjuntamente no mesmo sentido que queriam, seria possível eliminar aquela situação de subjugo, aquela situação de dominação que eles estavam. Mas vamos olhar o que ele fez.
Ele construiu uma ideia, um propósito, ele desenvolveu essa ideia e ele fez com que as pessoas acreditassem nesse propósito. O Gandhi trouxe uma frase que sintetiza um pouco o que ele fez. Nossas crenças se transformam em pensamentos. Os pensamentos se transformam em palavras. As palavras se tornam ações. E essas ações repetidas se tornam hábitos. Estes hábitos formam os nossos valores. E os nossos valores determinam o nosso destino. A partir do momento que eu tenho meu propósito, que eu desenvolvo todos os meus esforços para atingir esse propósito, a chance de eu conseguir atingir um objetivo, a chance de eu conseguir mobilizar as pessoas, a chance de eu conseguir emocionar as pessoas para que elas venham comigo naquela direção que eu quero, cresce muito fortemente. Agradeço muito a atenção de vocês. Bom dia.